E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para discutir a relação entre o gabinete do magistrado e a Polícia Federal. O encontro foi articulado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e teve como objetivo reduzir a tensão entre Mendonça e a cúpula da Polícia Federal. O impasse começou depois que o ministro determinou que a Polícia Federal encaminhasse ao Supremo todos os documentos brutos da investigação sobre as fraudes no INSS e informasse previamente qualquer mudança na equipe responsável pelo caso. Mendonça avalia que a direção da Polícia Federal não cumpriu integralmente a decisão judicial. Durante a reunião, Mendonça também pediu ao ministro da Justiça que a Polícia Federal atue com independência e critérios técnicos nas investigações sob sua relatoria. Segundo relatos, o ministro demonstrou preocupação com as mudanças na equipe responsável pelo caso e também com o ritmo das investigações. Já integrantes da Polícia Federal afirmam que a determinação de Mendonça interfere na autonomia dos delegados responsáveis pelas investigações. Segundo interlocutores, o encontro foi considerado positivo e ocorreu em clima amigável. Piotto, a gente reforça sempre que hoje o ministro André Mendonça tem nas mãos, tem no seu gabinete, dois dos principais casos de escândalos do Brasil, as fraudes no INSS e também o escândalo do Banco Master. E já tem algum tempo que a gente está acompanhando essa situação do ministro André Mendonça, incomodado com uma certa interferência, principalmente da cúpula da Polícia Federal. Hoje, então, houve essa reunião que foi intermediada pelo chefe da AGU, que é Jorge Messias. A gente sabe que Jorge Messias e André Mendonça, eles têm uma relação pessoal. Sim. Já, né? Até por conta da questão da religião. O André Mendonça foi um cabo eleitoral do Jorge Messias para ele entrar no Supremo Tribunal Federal. E hoje houve, então, essa reunião com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para tentar chegar em uma composição em relação à preservação da autonomia da Polícia Federal, mas também dos trabalhos desenvolvidos no gabinete pelo ministro André Mendonça e toda a sua equipe. Vamos, primeiramente, para a teoria republicana. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, que significa dizer que ela não tem coloração partidária, ela não serve a governos, ela serve ao país. O presidente da República, sim, tem, é uma prerrogativa dele, o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, coisa que foi negada ao Bolsonaro. O Lula conseguiu nomear o Andrei Rodrigues, esse atual, que foi segurança da campanha dele. A Polícia Federal não é mais a Polícia Federal do ponto de vista de percepção pública e do que a gente está vendo de reclamações que faz agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma entidade de Estado, uma instituição de Estado. A Polícia Federal foi, sim, partidarizada. Sofre influências políticas e pressões do gabinete, ou melhor, do Palácio do Planalto do governo Lula. Isso tudo já deveria ser um escândalo por si só. Ainda assim, o ministro André Mendonça, muito educado, muito republicano, foi ao ministro da Justiça, porque a Polícia Federal está no guarda-chuva do Ministério da Justiça, dizer, olha, há problemas sérios aqui. A Polícia Federal não cumpriu com critérios técnicos as determinações que ela recebeu por parte do ministro. Aí você fala, mas é o ministro quem está presidindo esse inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, porque são pessoas que têm foro, ou pessoas relacionadas àquele caso têm foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Se o ministro chega a esse ponto de desconfiar do trabalho da Polícia Federal, a ponto de, digamos, blindar uma parte da Polícia Federal, do comando da polícia, isso também deveria ser um reforço do principal escândalo. A pergunta é, até quando isso vai continuar? Porque nós estamos vendo agora um encontro que aconteceu a pedido, muito provavelmente, do próprio André Mendonça, que faz determinações à Polícia Federal, e aí o comando da polícia não são integrantes, não. É o comando da Polícia Federal que responde ao Palácio do Planalto, deixa de agir como uma instituição de Estado e passa a ser uma polícia política do atual governo, que está, obviamente, pressionando seus delegados para que não atuem numa investigação como, por exemplo, do roubo de aposentados, do escândalo do INSS, que envolve, por exemplo, o filho do presidente, o Lulinha, e o irmão do presidente, sem contar outros entes do próprio governo federal. Mas o Banco Master, e aí pega não só o governo federal, onde está exatamente o núcleo do Banco Master, porque nasceu com o PT da Bahia e está dentro do Palácio do Planalto também,
Basta lembrar daquela história, o Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda, num encontro estranho, extremamente intermediado, sabe-se lá por quem? Talvez por Jacques Wagner, que sim, recebeu favores de gente ligada ao Master. Nasceu lá no PT da Bahia. Até outro dia, o Jacques Wagner era o líder do governo no Congresso e o Rui Costa, outro governador da Bahia, era o ministro da Casa Civil. Ou seja, o escândalo está dentro do governo, sem contar o que atinge ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, que também, então, neste caso, teriam interesse que as investigações não avançassem na Polícia Federal dentro do gabinete do André Mendonça, que está tentando fazer esse trabalho. Nós estamos com escândalo elevado a escândalo e mais escândalo. Porque a Polícia Federal, veja só, olha, havia uma suspeita, um incômodo do ministro Alexandre de Moraes de que o Ramagem, que era o indicado do Bolsonaro à época, pudesse influenciar nas decisões da Polícia Federal. Derrubou essa prerrogativa presidencial, com a qual, na época, o presidente Bolsonaro deveria não seguir, deveria não atender. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Agora nós temos todos esses escândalos e está o ministro André Mendonça lutando sozinho, e nenhuma conversa, por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fachin. O governo federal tem interesse, é a outra parte que tem um interesse completamente escuso nessa história, tanto que está aqui um ministro do Supremo reclamando de uma situação como essa. É escorchante o que nós estamos vendo aqui. Isso aí é absurdamente um problema para o país. E vamos lá, um ponto claro aqui. É escandaloso o que está acontecendo na Polícia Federal e ela deve explicações ao cidadão brasileiro. Pois é, Lud, eu queria te ouvir. Essa reunião de hoje aconteceu também no intuito de abrir um canal, tentar abrir pelo menos um canal de diálogo com o Ministério da Justiça, já que a cúpula hoje da Polícia Federal é comandada pelo André Rodrigues, que estava tomando uísque com o Daniel Vorcaro, que é a peça-chave do escândalo do Master, que está sendo investigado, o caso, né, está nas mãos do ministro André Mendonça. Então, a gente entende que ele busque aí alternativas para tentar preservar essa autonomia. Uma das críticas, a gente sabe a preocupação dele desde o início, pisando em ovos muitas vezes, é para não fazer nenhum ato ali que possa eventualmente ser declarado nulo mais para frente, como a gente viu o que aconteceu com a Lava Jato. Eu queria te ouvir, porque tem uma crítica que alguns veículos, enfim, alguns especialistas trazem, é que o ministro André Mendonça havia determinado, primeiro, que qualquer alteração nas equipes de delegados fosse informado a ele, porque já houve algumas trocas. Essa é uma questão. Mas a outra, parece que houve uma determinação que todos os documentos brutos produzidos na investigação deveriam ser entregues diretamente ao gabinete do ministro André Mendonça. Eu queria te ouvir especificamente em relação a esse caso que alguns especialistas criticam aí do gabinete do ministro, que não faz investigação, o juiz não investiga, né, só julga e analisa as provas que são produzidas pela Polícia Federal. Se isso pode ser algum problema, como é que você enxerga essa questão? Então, eu não vejo uma ilegalidade nessa conduta do André Mendonça. Pelo contrário, eu estou vendo um excesso de diligência. Ele está sendo diligente porque ele sabe que esse inquérito que ele está conduzindo não é um inquérito corriqueiro. Agora, se você me pergunta, nas varas criminais ali, nas comarcas menores, esse é um procedimento corriqueiro? Não, não é corriqueiro. Mas também os casos que tramitam não são casos dessa magnitude. Então eu penso que se a lei não proíbe que o André Mendonça haja dessa forma e ele vê a necessidade, como eu acho que existe mesmo, de tratar esse caso com excesso de diligência, ele tem que fazer tudo o que estiver ao alcance dele para preservar essas provas e não deixar que a coisa vaze, que a coisa se perca, porque ele está desconfiado de que as coisas estão se perdendo na Polícia Federal. Ele está desconfiado, inclusive, já é a notícia que está circulando na imprensa, de que o André Mendonça estaria desconfiado de que o André Rodrigues, veja só, o diretor-geral da PF, estaria praticando obstrução de justiça. Então, quando você tem o diretor da PF sob suspeita do juiz condutor do inquérito, o que você vai fazer? Você vai confiar nesse cara? Você vai ter que ali adotar as medidas necessárias, tudo que estiver ao seu alcance, para preservar aquele inquérito ali, para que ele não seja deturpado. Então, desde que não seja uma ilegalidade, até agora o André Mendonça não praticou ilegalidade, ele está cometendo, parece até uma coisa errada, né? A palavra cometimento geralmente remete a coisa errada, vou mudar a palavra. Ele está praticando um ato que não está violando lei nenhuma, é um excesso de cautela. Agora, os policiais federais, eu penso que eles não deveriam se considerar
diretamente atacados, não deveriam se magoar porque isso está acontecendo. Isso não é um ataque à instituição da Polícia Federal. É a mesma coisa que um juiz ali ocupando ali o cargo de juiz de primeira instância se sentir diretamente atacado caso alguém faça uma crítica ao STF. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu mesma, quando ocupava o meu cargo de juíza da ativa, eu jamais me senti ofendida pessoalmente, naquele sentimento ridículo, corporativo, quando alguém criticava o STF. Muito pelo contrário. Eu mesma fazia isso, cheguei a escrever livro na época, ainda como juíza da ativa, criticando aquelas ações do STF. Então, acho que o policial federal que se sente mortalmente ofendido por essas ações do André Mendonça, acho que ele não está colocando o sentimento dele no local correto. Aliás, eu vi hoje que 27 superintendentes regionais, né, estaduais da PF fizeram uma espécie de um manifesto, escreveram uma nota conjunta por conta da atitude dessas práticas do André Mendonça nesse inquérito. Então, estão ali se sentindo ofendidos, estão defendendo o André Rodrigues. Só que tem um comentário para fazer sobre isso aí. O fato é que esses cargos são cargos em comissão, são DASs. Então, esses 27 superintendentes estaduais, eles estão ali, ao fim e ao cabo, estão defendendo os seus próprios cargos em comissão. Porque muito provavelmente eles foram postos ali pelo próprio André Rodrigues. Então, uma vez que o André Rodrigues eventualmente venha a ser afastado, o outro que entrar pode ser que exonere esses delegados superintendentes regionais. Então, eles estão ali, ao fim e ao cabo, dizendo que estão defendendo o chefe, quando no fundo eles estão defendendo o próprio umbigo. Pelo menos é assim que eu vejo essa situação. Então, o André Mendonça, ele tem não só o direito, mas ele tem o dever de, na presidência desse inquérito, tomar todas as atitudes, desde que legais, para preservar toda a prova que seja feita. Então, não tem essa de ficar ali a Polícia Federal fazendo investigação e deixando lá nas gavetas da Polícia Federal. Não. Faz a investigação e entrega lá para o André Mendonça, para que ele, se for o caso, mande para a PGR para tomar alguma outra providência. Não fique ali monopolizando tudo na PF, porque esse caso a gente sabe que tem a Ruth e a Raquel. Tem a parte boa da PF, tem a parte má, e o André Mendonça, naquela situação, ele fica ali muitas vezes sem saber em quem ele pode confiar. Então, muito certo, o André Mendonça tome todas as atitudes dentro da lei que forem necessárias para preservar todas as provas desse processo. Feito, Consta, para a gente fechar esse assunto, o resumo aí dessa reunião que ocorreu na manhã de hoje entre o ministro André Mendonça, o ministro da Justiça, e também dessa costura que foi feita pelo chefe da AGU, Jorge Messias. Concordo 100% com a Ludmila. Eu, por acaso, fui almoçar num restaurante brasileiro aqui e fui ouvindo músicas brasileiras. Tocou Engenheiros do Havaí, Exército de um Homem Só. E isso me veio à mente agora pensando no André Mendonça, né? A gente sabe que ele está combatendo quadrilhas, né? E estão fazendo de tudo para dificultar o seu trabalho. Ele é relator de 2 casos muito importantes, escândalos enormes que vieram à tona envolvendo muita gente poderosa. E a gente sabe que tem muita gente séria e boa na Polícia Federal, mas a gente sabe também que tem as alas, tem as facções ali dentro. Tem a turma alexandrina e tem a turma petista, lulista, né? O André Rodrigues tomava uísque, como você lembrou, Paula, com o Vorcaro. E ele é o diretor-geral da Polícia Federal. Esse desagravo, essa notinha de 27 superintendentes, é exatamente o que a Ludmila falou, esse é conflito de interesses. Eles estão defendendo o chefe. Eles estão falando de preservação de uma Polícia Federal, abre aspas, na nota, forte, técnica, independente, fiel à sua missão institucional, fecha aspas. E quem é que acredita que a Polícia Federal está realmente agindo assim? Se fosse isso, não teria essa reunião, não teria essa tentativa do ministro André Mendonça de destravar o que está acontecendo ali na PF. A Miriam Leitão, no Globo, escreve na sua coluna de hoje: tensão nos casos Master e INSS. A maneira como estão sendo conduzidos os vários inquéritos nas mãos de André Mendonça provoca uma distorção institucional. A mesma Miriam Leitão, o mesmo Globo, eles nunca apareceram para apontar abusos, arbítrio, nos inquéritos relatados por exemplo, Alexandre de Moraes. Tem um deles que completou 7 anos de vida,
que cabe tudo ali dentro. Eu sei porque eu sou um dos investigados, né? Então, é uma coisa de doido esse tipo de seletividade. Agora vão reclamar do André Mendonça, que parece ser o único tentando fazer a coisa certa, tentando realmente levar a investigação adiante e reclamando de obstáculos criados pela própria PF, tudo leva a crer, para impedir as investigações. Não vamos esquecer aqui, Paula, que o próprio delegado da Polícia Federal responsável pelo caso do Lulinha foi afastado por pressão do presidente Lula. Então, de novo, né, o André Mendonça está coberto de razão, talvez seja aí o exército de um homem só contra muita gente que quer abafar ou impedir as investigações necessárias. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.